Saudações, meus queridos, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui para mais um episódio. Eu trago a parte 2 dos Ensinamentos de Mistérios Desvelados, do livro escrito por Guy Ballard, sobre os ensinamentos e experiências passadas com o Mestre Saint-Germain. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a aquietação de toda atividade externa, tanto da mente como do corpo, 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã antes de começar o trabalho diário de prática do exercício que se segue, causará prodígios em quem quer que o faça com o necessário empenho. O segundo passo consiste em certificar-vos de que não sereis perturbados e depois de vos tornardes perfeitamente tranquilos, imaginai e senti vosso corpo envolto em uma resplandecente luz branca. Durante os primeiros 5 minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e senti intensamente a ligação do eu exterior e vosso poderoso Deus interior, focalizando a atenção no centro do coração, visualizando-o como um sol dourado. O passo seguinte é o reconhecimento. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Senti o grande brilho da luz intensificar em cada célula de vosso corpo durante no mínimo 10 minutos. Encerrai então a meditação pelo comando: eu sou um filho da luz, eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz, eu sou protegido, iluminado, suprimido, sustentado pela luz, eu abençoo a luz. Lembrai-vos sempre, nós nos tornamos aquilo em que meditamos e uma vez que todas as coisas vieram da luz, luz é a suprema perfeição e o controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da lei induz a iluminação da mente, saúde, força e ordem no corpo físico, paz, harmonia, êxito, a se manifestarem nos negócios de todo indivíduo que realmente pôr em prática essa disciplina e mantê-la. No início de cada era, em todos os tempos, em quaisquer condições, dizem-nos todos aqueles que expressaram as maiores realizações da vida, que a luz é suprema. A luz está em toda parte e na luz existem todas as coisas. Esta verdade é tão verdadeira hoje como era há 1 milhão de anos atrás. Tão remotamente desde quando se tem conhecimento da história da humanidade, os sábios e os grandes representantes de todas as eras são pintados com uma radiação de luz que os envolve, emanando da cabeça e do corpo. Essa luz é real, tão real como a luz elétrica em vossas casas. Não está muito distante o dia em que aparelhos serão construídos para mostrar a emanação da luz em volta de cada indivíduo, visível ao olho físico de quem quer que deseje vê-la. Tais aparelhos mostrarão também a contaminação ou descoloração que se torna em nuvem em torno da luz de Deus, gerada pelo eu pessoal através de pensamentos e sentimentos discordantes. Esta e somente esta é a maneira pela qual a energia da grande corrente de vida é mal empregada e erroneamente qualificada. Se praticardes fielmente o exercício recomendado, sentindo-o em cada átomo de vossa mente e de vosso corpo com profundíssima intensidade, recebereis provas abundantes da tremenda atividade, do poder e da perfeição que residem e estão perenemente ativos dentro da luz. Quando tiverdes experimentado isto, mesmo por pouco tempo, não precisareis de nenhuma prova além dessa. Tornar-vos-ei na própria prova. A luz é o reino, entrai nele e estareis em paz. Voltai à casa do Pai. Passados os 10 primeiros dias da prática deste exercício, é bom fazê-lo 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite.
verificareis um início palpável de modificação discreta, que vai manifestando-se aos poucos em vossa vida. Muitas vezes ouvimos a queixa: não disponho de tanto tempo. Aos que são dessa opinião, desejo simplesmente dizer o seguinte: o tempo que o comum das pessoas gasta criticando, condenando e censurando criaturas, condições e coisas, por não serem algo diferente do que são, se empregado nesse reconhecimento e uso da luz, faria o céu manifestar-se na terra, para quem ousar experimentar e tiver determinação para preservar. Nada é impossível, a luz jamais falha. A luz é o meio de Deus para criar e manter ordem, paz e perfeição em toda a sua criação. Qualquer ser humano nesta terra pode dispor de todo o tempo de que necessitar para executar este exercício, quando seu desejo de fazê-lo for bastante intenso. A própria intensidade do desejo reorganizará o mundo do indivíduo, as pessoas, as condições e as coisas de modo a prover esse tempo. Se o ser desejar sinceramente utilizá-lo para sua elevação, ninguém no mundo faz exceção a esta lei, porque o desejo intenso de fazer qualquer coisa de construtivo, quando se torna muito intenso, é o poder da energia divina que libera a energia necessária para criar e expressar a coisa desejada. Todos gozam desse mesmo supremo privilégio de contato com a toda-poderosa presença onisciente de Deus, e ela é o único poder que sempre elevou, eleva e há de elevar o eu pessoal e seu mundo acima das discórdias e das limitações terrenas. Meu amado filho, praticai isto com grande persistência e determinação, e sabei que Deus em vós é vossa vitória certa. Não vedes o que a verdadeira maestria realmente é? Nós, no estado de ascensionados, podemos moldar a estrutura atômica do nosso corpo como o oleiro molda o seu barro. Cada elétron e átomo do universo obedece ao nosso desejo e comando, em consequência do poder divino pelo qual o controlamos, tendo adquirido o direito de ser seus dirigentes. A humanidade, no estado não ascensionado em que se encontra, fica assombrada e maravilhada com essas coisas. Mas eu vos digo que para nós não existe maior esforço em mudar a aparência e atividade de nossos corpos do que para um ser humano comum mudar de roupas. A infortunada condição da consciência humana que mantém o indivíduo nas suas autocriadas limitações é a atitude mental que ora teme, ora ridiculariza aquilo que não compreende, ou, o que é ainda pior, em sua ignorância diz: isto é impossível. Uma coisa pode não ser provável sob certas condições humanas, mas o ser divino interior, que é a grande luz, pode mudar todas as condições humanas, e assim nada é impossível. Todo indivíduo tem dentro de si a divina chama de vida, e esse seu próprio Deus tem domínio onde quer que se mova no universo. Se ele, por motivo de sua própria inércia mental, não empregar o necessário esforço para reorganizar seus velhos hábitos mentais e corporais, continuará acorrentado às cadeias que ele mesmo forjou. Se, entretanto, prefere conhecer o Deus interno dentro de si mesmo e ousa dar a esse Deus interior todo o controle de suas atividades externas, receberá uma vez mais o conhecimento do domínio sobre toda a substância, que foi seu desde o começo. É chegado o tempo em que a humanidade está despertando rapidamente e ela deve, de algum modo, estar disposta a reconhecer que viveu repetidamente centenas, algumas vezes milhares de vidas, cada vez em um novo corpo físico. A lei da encarnação é a atividade na evolução humana que dá ao indivíduo uma oportunidade para restabelecer um equilíbrio nas mesmas condições que ele conscientemente desajustou.
É apenas uma atividade da lei da compensação, causa e efeito, ou o que pode ser chamado processo automático de equilíbrio, governando todas as forças em toda parte do universo. A compreensão correta desta lei nos dá a explicação de muitas condições na experiência humana, que de outro modo nos pareceriam inteiramente injustas. É a única explicação lógica para a infinidade de complexidades e experiências da criação humana, e revela o processo e a lei em que repousa toda manifestação. Faz compreender que não há tal coisa como acaso ou acidente. Tudo está subordinado à direta, exata e perfeita lei. Toda experiência de consciência tem uma causa anterior e tudo no mesmo instante torna-se a causa de um futuro efeito. Se um homem magoou uma mulher em determinada vida, é certo que se encarnará numa forma feminina e passará por experiência semelhante, até que cumpra e sofra aquilo que fez sofrer a outrem. A mesma coisa acontecerá a uma mulher se for injusta para com um homem e ofendê-lo. Este é o único caminho pelo qual o ser é obrigado, ou antes, obriga-se a si mesmo a experimentar tanto a causa como o efeito de tudo aquilo que gera no mundo. O indivíduo pode criar e experimentar o que quer que seja no seu próprio mundo, mas se prefere causar discórdia e sofrimento a outrem, obriga-se a atravessar as condições semelhantes, até compreender qual é o efeito de sua própria criação sobre o resto da vida no universo. Bom, e aqui eu faço um parênteses para dizer um pouco sobre o que eu já gravei anteriormente, que de forma mais simples e resumida é que o pensamento cria e o sentimento faz a criação se manifestar, né? Eu já expliquei essa questão aqui. E sem o controle dos pensamentos e das emoções, nós nunca vamos conseguir manifestar a perfeição, manifestar coisas boas na nossa vida, pois o descontrole dos pensamentos e sentimentos faz justamente criar o quê? Aquela negatividade em nossa vida. E mais uma vez eu falo, por isso é importante os exercícios respiratórios, os exercícios de visualização, de meditação, de interiorização, porque esses exercícios visam simplesmente doutrinar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional, de modo que tenhamos controle sobre ele, principalmente para manifestar as características divinas que nós deveríamos estar manifestando, ou seja, a harmonia, a fraternidade, o amor, né, a paz, todas as outras características divinas que nós podemos manifestar. Então, o mestre Saint Germain, de um modo mais detalhado, né, com umas belas palavras, falou simplesmente isso. Que a gente, enquanto não tiver o controle sobre os pensamentos e sentimentos, nós não vamos criar perfeição, nós não vamos criar coisas boas, positivas. Então, por que um mestre ascensionado a um ser de luz manifesta a perfeição? Porque ele aprendeu a controlar o pensamento e sentimento. Simples assim. Então, retomando, o homem e suas criações, do mesmo modo que a natureza, têm uma contraparte etérica, um modelo, que se imprime para todo sempre na atmosfera que o rodeia, onde quer que vá. O modelo da atividade individual e experiência da vida está dentro de sua própria aura todo o tempo. Um registro similar existe na aura de todo lugar. Um mestre ascensionado pode, se quiser, reavivar ou revestir de atividades anteriores o registro de um indivíduo. Esteja ele onde estiver, porque o modelo sobre o qual o mestre aglutina a estrutura atômica está sempre na aura deste indivíduo. Quando o mestre reconstitui o registro de uma localidade, deve fazê-lo precisamente no próprio local, porque tal registro, ao ser reanimado,
volta a ter a mesma forma vivente e estrutura que tinha quando construído preliminarmente em substância física. Deste modo, é possível aglutinar novamente a estrutura material de edifícios inteiros e suas adjacências, se os mestres ascensionados assim o desejarem, para alcançar algum justo propósito. Quando alguém chega a atingir esse domínio dado por Deus, pode reconstituir e reanimar qualquer arquivo etérico que deseje tornar visível, para instrução e benefício de estudantes e outros. Uma vez levado a efeito, tudo se torna real como a própria realidade, e os objetos reconstituídos podem ser fotografados, tocados e tornados materialmente tangíveis pelos sentidos físicos de quem quer que o esteja observando. O desejo construtivo é a atividade expansível dentro da vida, porque é só desse modo que ideias sempre maiores, atividade e realização são impelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo está o poder de sua própria realização. O homem é filho de Deus. Ele é comandado pelo Pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que qualidade deseja para expressar o cumprimento do mandato de Deus através de seu desejo manifestado. Isto ele deve fazer, porque o livre-arbítrio é seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro dos canais construtivos. Este é o desígnio e o dever do eu exterior. Permitir que a grande vida ou energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos, hábitos da grande massa da humanidade. É o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição. O emprego construtivo do desejo é a direção consciente dessa ilimitada energia divina pela sabedoria. Todo desejo dirigido pela sabedoria leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interno brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Deveis compreender integralmente que o controle consciente, a maestria e o uso das forças e coisas desta terra devem estar sempre sujeitos à direção do vosso ser divino ou Deus interno. Por meio da perfeita cooperação e da obediência de todas as faculdades externas, tanto da mente como do corpo, a essa direção interior. Não há maestria sem isso, e aqueles que são conhecidos como mestres ascensionados nunca obrigam qualquer atividade que possa desrespeitar a lei do livre-arbítrio dado por Deus ao indivíduo. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Que a luz divina os abençoe sempre.